conecte com você, com a sua família, com o seu eu e escute seu coração. Quando você escuta seu coração, não tem erro, porque ele é seu e ele é do seu ciclo. E caso aconteça algo, não é um erro, é só um ajuste de rota. Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, numa parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você tem acompanhado histórias incríveis, emocionantes, a gente tem se inspirado aqui, ouvindo realmente, né, como pensam, como agem os grandes líderes do setor das empresas filiadas à CBDL. E a gente fica muito tranquilo porque vê que a grande preocupação de todos eles somos nós, né, que estamos aqui justamente, né, os pacientes, as pessoas realmente que eles buscar uma longevidade, uma qualidade de vida melhor, mais ampla e tudo mais. Então, nós recebemos realmente gente muito especial, como foi inclusive dessa empresa, a Vinelab, o Flávio Balbino, que já participou com a gente e contou uma história linda, emocionante. E hoje não é diferente. Estamos aqui com o César Mazzini, ele que é Commercial Country Head ou Head Comercial da Vinelab. César, que alegria tê-lo aqui. E olha, já estamos aqui curiosíssimos para conhecer um pouquinho da sua trajetória, já vi alguns pontos importantes e um elo que nos liga aí em relação à palavra, daqui a pouco eu falo com ele. Tudo bem com você, César? Ai, que legal, tudo ótimo. Assim, é um prazer, Elias. Até me arrepia ter uma conexão aí com você, um expoente. Obrigado, é uma honra a gente estar conversando. Agradeço também, primeiramente, a CBDL por levantar essa bandeira aí de divulgação aqui, né, de todas essas histórias e essas histórias conectando e levando informação para a sociedade, que é mais importante, né, e gerando ações, tá? Então é um prazer também agradecer a Vindelab aqui por proporcionar essa oportunidade entre nós. E, bem, é uma honra estar entre esse pocket dos seus 40 biografados, um pocket de 30, 40 minutos aí, da que a gente possa conversar sobre a minha história e como a gente consegue entregar para o mercado de diagnóstico. Muito obrigado, emocionado aqui com as suas lindas palavras, né? E realmente eu faço o que eu amo, então, né, contar a história, né, realmente é o que me motiva, é o tal do propósito, que eu já vi que você tem um bastante importante também, a gente vai discorrer sobre isso. Mas antes da gente conversar um pouquinho mais com o César, vamos à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje nós teremos o privilégio, em primeira mão, de anunciar uma nova aquisição para a Winer. César Mazzini vai nos contar um pouco da sua trajetória e principalmente suas expectativas na nova empresa. Acompanhe até o final este programa, que faz parte de uma série que todos eles contam um pouco da história do nosso setor do diagnóstico laboratorial, graças ao brilhantismo de Elias Awad no comando. Replique, compartilhe e esperamos você no próximo. Até breve. Obrigado, então, Carlos Eduardo Gouveia. César, primeiro eu queria que você comentasse, porque já passou por empresas fantásticas, incríveis, né? A importância de estar ligado à CBDL, também dessa atuação junto ao Carlos Eduardo Gouveia. Olha, estar associado ou associado da CBDL, ele tem uma grande possibilidade de gerar mais impacto para a sociedade. Primeiro, por todas os consensos e reuniões que a própria CBDL administra e proporciona ao associado, né? Seja em implementação de novas tecnologias, seja na briga e na luta por novas alternativas e até brigas com, entre aspas, né, uma briga saudável com a Anvisa, com mercado aí, tributário, que aconteceu até recentemente. Então, sempre visando um retorno à sociedade. E também o associado, junto com a CBDL, consegue tomar decisões assertivas, lançamentos assertivos, que no final das contas vai voltar para a sociedade de uma forma mais efetiva, de uma forma mais saudável, tá? E sustentável, sem forma nenhuma. Então, o trabalho que a CBDL vem fazendo com todos os seus líderes e do próprio Carlos, também estando muito próximo, a gente vê ele muito próximo agora das empresas, com certeza isso gera um grande valor para todo mundo que faz parte da CBDL. Muito bom, excelentes pontos que você traz justamente desse trabalho conjunto, né? Muitas vezes conjunto com o seu concorrente, né? Mas em prol de uma causa única que todos
defendem, né, junto com a CBDL. Bem, César, aqui a gente começa pelo ponto, né, de partida, que é biografia. Então a gente quer, não podia ser diferente, né? Então queremos conhecer um pouquinho da tua história de vida. Ah, eu já estava ansioso para contar a minha biografia para o Elias Awad. Como assim? Olha, eu vou genuinamente, Elias, eu acompanho você e eu vou até comentar aqui uma fala que eu acho que eu escutei em algum dos seus podcasts que você participou. Desculpa a licença aqui, CBDL, mas Tá eu bom. também dou audiência para o Elias Awad em outros Obrigado. podcasts, tá? Mas você falou em algum deles sobre quando você é criança, você já sabe o que você quer fazer. Algo do tipo, não vou parafrasear corretamente, senão eu vou errar. E quando eu era criança, eu queria ser cientista. Coloquei na cabeça que eu queria ser cientista. Tinha lá aqueles kits de alquimia que você mistura uma cor com a outra, sai um cheiro ou faz fumaça. Ou aqueles livros que eu lembro até hoje, um livro que eu tinha que ensinava muito bem o que era glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, o que cada um fazia ali durante, lógico, muito lúdico durante a atuação no seu corpo, né? Inclusive um parênteses aqui, talvez eu vou até pedir mais para frente uma mentoria sua, porque já comecei a esboçar um livro bem lúdico assim para fazer para minha filha, explicando o que é isso, sabe? Como que funciona ali o corpo humano e as particularidades das células. Mas voltando, então eu tinha e tenho, né? Ou quando era criança, tinha muito na minha mente que eu queria ser cientista. Então eu sem querer, já estava meio direcionado a fazer e trabalhar com isso, né? Eu sou filhos de uma psicóloga e um cientista de dados, ou uma análise da computação, antigamente, que existia, né? Então, eu já tinha ali também no meu cerne familiar uma mistura entre tecnologia e saúde, ou humanas e exatas, vamos falar assim, né? Eu sei que essa classificação hoje ela é até um pouco contraditória, mas vamos falar aqui de uma forma bem genérica. Então, eu comecei já dentro disso, mas eu também tinha dentro do meu anseio comunicação. Eu adoro me comunicar, até já... Pessoal, eu já fiz um disclaimer aqui para o Elias que, se deixar, a gente faz alguns podcasts, uma temporada, mas vamos se manter aqui no foco. E em comunicar e ajudar pessoas, tá? Comunicação e ajudar pessoas. Então, basicamente, eu já trabalhei em buffet infantil na minha adolescência, servindo ali a felicidade, né, do aniversariante, né, e da família. Trabalhei em shopping. E aqui vai ter um outro disclaimer, um outro ponto que você trouxe, que acho que você trabalhou na 25 de março, que foi uma grande escola para você. É verdade. E eu trabalhei num shopping na zona norte de São Paulo, aqui da capital de São Paulo, muito grande, que atendia públicos de A a Z. E ali, para mim, foi realmente uma escola comercial, onde eu comecei a me moldar e comecei a entender que, olha, eu consigo juntar duas coisas que eu gosto, que eu amo de fazer, que é a ciência e a comunicação e o comércio. Então, ali eu lembro até hoje duas figuras, assim, né? Então, eu atendia de jogador de futebol a uma pessoa, uma criança, que era uma loja de criança, né? Uma loja de brinquedos, que juntou o seu dinheirinho ali todo mês para ir comprar um bonequinho que ela gostava. Então, trazer e levar essa felicidade, né, com propósito era muito, muito gratificante. Mas tinha um brinquedo que eu gostava de vender mais, ou alguns brinquedos que eu gostava de vender mais, que era aquele kit de alquimia que eu brincava na minha adolescência, na minha infância, e tudo que era mais relacionado à área de saúde, seja um kitzinho de dentista, seja um kit médico, alguma coisa relacionada a isso, desde os mais lúdicos até um pouco os mais educativos. Então, eu decidi parar, repensar e falar, não, eu vou parar de trabalhar aqui e vou fazer minha faculdade de biomedicina. Foi aí que eu entrei na faculdade de biomedicina e me encontrei, né? Novamente, eu acho que em cada fase a gente se encontra de formas diferentes, né? E aí me encontrei na biomedicina, me entreguei, participei do centro acadêmico, eu era o diretor de marketing lá do centro acadêmico, então onde eu consegui trazer para aqueles estudantes e para mim mesmo um conhecimento adicional.
E aí, dentro do centro acadêmico, também fiz a minha iniciação científica, aprimoramento, dentro da ciência, né? Eu falei, opa, isso daqui. Aí, quando eu estava para me formando, eu entrei numa incógnita, faço doutorado, faço mestrado, e recebi um contato de uma empresa, que eu até tive o conhecimento e o contato dentro do centro acadêmico, para trabalhar na área comercial. Eu falei, por que não? E foi uma melhor das escolhas que eu já fiz, dentre várias que eu fiz na minha vida, espero escolher cada vez mais, ter mais escolhas como essa. E aí fui para a área comercial, trabalhando muito em life science, né, o que a gente chama de ciências da vida, ou pesquisa mesmo, realmente. E eu ficava muito orgulhoso, e eu falo isso até hoje, que naquela época, quando eu vendia uma ponteira, um microscópio para o pesquisador, ou qualquer tipo de outro produto, eu falava assim, professor, se eu estiver ajudando 1% na sua pesquisa e que essa pesquisa vai ajudar outras pessoas, seja no desenvolvimento de um fármaco, seja no desenvolvimento de um novo tratamento, seja no desenvolvimento de um diagnóstico, né, que sim existe, eu já ia ficar e fico completamente orgulhoso e honrado de estar fornecendo aquela tecnologia. A gente está mudando esse paradigma, mas a pesquisa, em alguns países, ela sofre por algumas situações, né? Seja no incentivo, a gente tem diversas fundações que auxiliam muito a pesquisa. Mais ou menos, mas sofre, né? Mais ou menos, mas sofrem. E aí aconteceu de que eu recebi já um convite para migrar e aí ir para a área de diagnóstico puro. E aí eu percebi, eu falei, olha, agora eu vou conseguir estar mais direto com aquele impacto, né? Sem passar por uma pesquisa, estudos, né, mas mais direto, mais atuando ali de frente. Foi aí que eu recebi, inclusive, há um pouquinho mais de 10 anos, ou próximo disso, 10 anos atrás, o convite de trabalhar na Wiener Lab. Né? Você vê que curioso, né? Então já a gente vai chegar nisso aí. Mas até antes da gente até comentar sobre isso, eu não sei se eu falo agora do propósito, Elias, e aí já conto um pouco da minha carreira aqui, mas eu, durante ainda a minha adolescência, que eu acabei de me lembrar, de falar de carreira, vem um pouco não muito do propósito, né? Porque eu acho que é importante o propósito, né, Elias? Total. Faz a gente pular da cama, né, César? Exatamente. E assim, é uma história triste, mas é uma história que de todos nós. Todos nós temos perdas, né? Não tenha dúvida. Mas durante a minha adolescência, até então, antes ou bem próximo, quando eu estava trabalhando ali no shopping, que eu comentei com você, eu perdi meus 4 avós e meus 2 padrinhos. Mas assim, foi num período de 6, 7 meses. Uau. Foi pesado, né? Hoje a gente encara isso como uma forma de crescimento, né? E de ciclo da vida mesmo. Eu levo minha correntinha do meu avô até aqui, tá comigo aqui até hoje. Mas só para assim tentar quebrar um pouco. Todos foram enterrados no cemitério ali na Dr. Arnaldo aqui de São Paulo, que chama Araçá, né? Araçá, perfeito. Infelizmente, era quase, sabe, todo mês a gente estava lá. Foi bem chato, mas o que me acendeu uma luzinha que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso. Foi quando eu estava, lembro, muito bem, dormindo no carro, olhando assim um relógio que tem ali da Dr. Arnaldo, num dos prédios no alto, assim, falando, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu falei, eu vou fazer alguma coisa para a saúde, eu vou trabalhar com saúde, em saúde, que foi quando eu comecei a conhecer a biomedicina. Mas o que também me estralou é que todas essas perdas aconteceram por patologias que são diagnosticadas. Puxa. Cânceres, diabetes, infartos, e que são uma das maiores causas, até inclusive, de perdas de pessoas, de familiares, de entes queridos hoje em dia. Então, quando eu, sem saber, já estava conectado com o diagnóstico, com o valor do diagnóstico, com o que cada teste importa, né? Então, aí eu, voltando agora, fazendo esse flash forward, flashback aqui, para minha história na Wiener, ela começou, foi o meu pontapé puro no diagnóstico. Lembro também até hoje, eu não tinha experiência em diagnóstico, tinha experiência científica, acadêmica,
e comercial, né, na parte de ciências da vida, mas o CEO, então, da companhia, o Guilherme Rochin, falou: César, eu acredito muito em você. Eu vejo que você tem um potencial, mas por que eu deveria dar essa oportunidade para vocês? Para Olha, você, no caso, né? Aí eu falei: porque eu vou estudar, eu vou correr atrás, na verdade, atrás não, eu vou correr de encontro com as oportunidades e eu não vou decepcionar. E meu tempo na Wiener foi muito intenso, gratificante, né? Meu primeiro ciclo. É, e durou cerca de um pouco mais de um ano, próximo de 2 anos. Mas logo depois eu fui para uma outra grande empresa, trabalhei também na área comercial, atendendo grandes contas aqui no Brasil, com grandes representatividades. Migrei e fiz a migração para a liderança de produto, onde lancei diversos produtos que realmente impactam a saúde e o diagnóstico. E também depois acabei sendo convidado para ir para uma outra grande empresa, também líder no diagnóstico, que me proporcionou muitas experiências. Sou extremamente honrado para todas as empresas que eu trabalhei, mas hoje eu estou extremamente honrado de regressar à Wiener Lab. Hoje eu sou como head comercial. Hoje eu consigo entender que realmente hoje eu vou trazer, já estou trazendo tudo o que a própria Wiener Lab me trouxe, como muita gratidão, trazer de volta para gerar mais impacto junto com a Wiener Lab. E a Wiener Lab eu sei que pode ainda mais, me formar ainda mais um melhor humano, um melhor pai, marido e um profissional. E não é à toa. Tanto que estamos conversando aqui com o Dr. Elias Awad, né? muito obrigado, imagina, obrigado, César. Olha, que emocionante a tua história, mas a gente percebe sim o teu olhar diferente sobre tudo, né? Porque vendendo um brinquedo, você observava quem estava, né, do lado de lá, um garoto que juntou o dinheirinho ali, né, assim, deixando de tomar o seu sorvetinho, né, ou com muita dificuldade financeira. Então você já observava, né, quem estava ali, né, buscando realizar um sonho, e sem dúvida alguma, o seu realizar do sonho alheio se tornou o seu prolongar de vida, né, a sua melhor qualidade de vida alheia. E antes da gente iniciar, você citou a palavra acaso, né? Eu sou realmente, né, um apaixonado pelo acaso. O acaso redirecionou a minha trajetória por 2 vezes, né? E o acaso acontece assim, né? Na alegria, né? Na tristeza, no amor ou na dor, né? No seu caso, veio pela dor e você, sem dúvida alguma, observou, né? Se colocando no lugar de outras pessoas que poderiam estar vivendo essa dor que você viveu, né? Tão intensa, né? Perdendo os avós, enfim, né? Gentes tão queridos, né? Tão próximos e tudo mais. Então, parabéns já por esse olhar, né? Por esse propósito desenvolvido, né, se colocando, né, não só no seu lugar, mas no lugar do próximo também. Agora, você, inclusive o doutor Miguel Rojquim, que você citou, foi o fundador da empresa, né? É o Guilherme. O Miguel foi o fundador, ele é a terceira A geração. É terceira isso. geração, perfeito, já estava na É, terceira é. geração. Outro ponto importante, né? Você falou que há 10 anos você teve a oportunidade de passar pela Vinerlab e retorna, né, em 2025. Que Vinerlab você deixou, que Vinerlab você reencontrou? Hum. Nossa, é uma excelente pergunta e um excelente ponto de observação, porque quando eu trabalhei na Wiener Lab, eu trabalhei com o próprio Flávio, né, que hoje é nosso líder aí do Brasil, e com outras pessoas, Celso, enfim, que também faz parte da CBDL, mas o convite quase irrecusável, em diversas formas, e com muito propósito que o próprio Flávio me fez, ele usou na nossa conversa exatamente esse ponto, que o que eu fiz na Wiener Lab lá atrás se propagou até agora. Então, assim, trabalhar com muita paixão, vestir a camisa e realmente trabalhar com um propósito de levantar da cama e de fazer o que precisa ser feito com estratégia, com impacto, lógico. Eu vejo que isso foi o que eu deixei na Wiener Lab lá atrás, que se propagou, e agora é o retorno da gente se reconectar com esse propósito, com essa história muito linda e de oportunidades, ou no caso, como você disse, que não é o acaso, né? É o contrário disso, é o caso mesmo, né? É muito gratificante. Então, eu vejo que
trazer essa mentalidade de fazer acontecer com um propósito, sabe? E como um time, como uma família mesmo. Parabéns, porque no mundo tão rápido, tão ávido por mudanças, né? Uma semente que você plantou lá atrás, hoje é uma bela árvore, né? Com frutos e tudo mais, e foi reconhecido. Então, parabéns por esse aspecto, César. E, inclusive, provavelmente muitas pessoas que estão acompanhando a gente podem estar vivendo esse momento de estar, né? Num local com segurança, né? Com prospecção importante de carreira e receber um convite para uma troca. Então, na hora de dizer o sim, né? Em letras garrafais ali, cheio de aspas, né? O que que a gente tem que colocar nessa balança? O que que a gente tem que pesar para topar um desafio na trajetória, né? Um novo desafio ou um retorno a uma empresa, como foi no seu caso? Olha, eu acho que independente de qual for a mudança, seja ela uma troca direta, seja ela uma pausa reflexiva, né? Do momento que for, eu acho que você tem que se conectar principalmente a você, à sua família, e ao seu propósito. Como eu disse, eu comentei, sou extremamente grato para todas as empresas que eu passei e que me formam aqui. Eu encontro muitos gestores meus e hoje eu falo, olhando nos olhos para esses gestores, que muito obrigado por que você fez por mim, porque se eu estou até aqui é porque você me ajudou e nós nos ajudamos a chegar até aqui. Então, mas primeiro você precisa estar conectado com você mesmo, com o seu propósito. O propósito não é um caminho único, ele é uma construção. Um pouco, né, até meio batido falar, né, de subir a montanha, de etc., de fazer de todas essas metáforas, mas quando você olha para dentro e vê que essa mudança precisa ser necessária, primeiro, converse com pessoas, né? Converse com a sua família, converse com profissionais, seja ele de qualquer calibre que for, de qualquer área que for. Não vá para qualquer mudança por algum impulso, por algum outro desafio ou alguma outra facilidade. Desafios e facilidades acontecem ao longo da nossa história. Mas conecte com aquilo que te faça sorrir. Conecte com aquilo que realmente te faça, como você disse, seu propósito, levantar. Então, se eu fosse dar um conselho, a gente sabe que conselho é complicado dar, conecte com você, com a sua família, com o seu eu e escute seu coração. Quando você escuta seu coração, não tem erro, porque ele é seu e ele é do seu ciclo e caso aconteça algo, não é um erro, é só um ajuste de rota. Então, eu acho que esse é um papo, não é nem conselho, mas uma recomendação própria aqui, viu, Elias? Muito bom, César. Pontos bem abordados aí por você. E deu para ver que você tem esse lado humanizado, né? Acredito e tenho certeza que compartilha isso com o teu time. E eu gostei muito de uma reflexão que eu li sua, né? Que eu volto com energia renovada, no caso, né? Do teu retorno já em atividade na Vinerlab, com ainda mais experiência e com a certeza de que o futuro da medicina diagnóstica também passa por reencontros como esse, de pessoas, de histórias e de propósito. Então você já trouxe um pouco, mas como é que se linka isso tudo? Olha, eu já realmente trouxe, mas essa frase que eu coloquei até no post do LinkedIn, ela realmente define exatamente o que a gente conversou aqui, Elias, em relação a isso. Eu acho que tudo nessa vida é uma troca. O que a gente está fazendo aqui é uma troca. Seja uma troca de contatos, seja uma troca de influências, seja uma troca de ideias. A gente tem que sempre também pensar, dar direito para a gente e abrir espaço para o contraditório. A gente sabe o quanto o contraditório é muito importante, que a troca não deve ser só de mais a mais, pode ser menos com vezes, menos com mais, menos com divisão, para que chegue depois num denominador final, comum final. Então, esse retorno, de retornar à Vinerlab e de trocar novamente o que a gente conseguiu trocar durante o primeiro ciclo e de retornar as pessoas ao time, ao meu time, o que eles têm para a Vinerlab, o que eles têm para mim, o que eles têm para ele, é realmente dar as mãos e caminhar junto, porque fazendo dessa forma é sucesso garantido.
Perfeito. Você sabe que eu tenho um dos meus biografados, um dos homens mais brilhantes, né, desse país, um grande empresário, que dizia o seguinte, né? Se eu conversar com duas pessoas do meu time, as duas tiverem a mesma opinião, claro, isso não vale para tudo, mas, né, assim, tentando trazer um exemplo, né? Falou, talvez uma delas seja dispensável, porque eu preciso de gente que enxergue aquilo que eu não estou vendo, né? Claro que opiniões, né? Quando você está no caminho certo, é importante que todos avaliem, mas ter um olhar diferente, né? Trazer uma ideia, e principalmente, né? Que é mais importante, trazer o líder dar essa liberdade, né? A pessoa possa externar, trazer uma ideia, até contestar, né? Eu acho que isso você vive bem no teu time. Exatamente. E ainda mais num mercado como o nosso, né, Elias? Que ele é dinâmico, ele é, apesar de ser um mercado aí de 7 bilhões de reais aí, é um mercado que sofre com dinamismos, sofre com diversas outras pressões, os nossos clientes, os nossos parceiros sofrem com isso. Então a gente tem que ter capilaridade, né? A gente tem que ter olhar ao sistema público. A gente sabe que o acesso ao Brasil, ele até uma das suas entrevistadoras, se eu não me engano, foi uma doutora, não me vai falhar, eu não me lembro o nome da doutora, falou alguma coisa do besouro, eu até achei engraçado. Ah, doutora Paula, né? Doutora Paula comentou sobre o que o Brasil seria um besouro, né? E eu gostei muito desse paralelo, mas realmente a gente vê a balança do Brasil, do mercado brasileiro, e por isso a CBDL, com todas as nossas discussões que a gente tem na CBDL, ajudam a olhar, né? A T4 Health aí, né? Junto com o Leandro, trazendo esses dados para a gente olhar isso e perceber que a balança da saúde brasileira está muito ali, 70% da população dependendo do mercado público, mas você sabe que o recurso não está indo desse mercado público, né? O mercado privado consegue absorver, seja com parcerias, faz um trabalho excepcional, fenomenal, né? Entregando muito. Então, mas a gente sabe que o acesso, a gente tem que trabalhar essas duas frentes, né? Junto com o mercado público, junto com o mercado privado, que é extremamente importante, vide as grandes empresas multinacionais que a gente tem. O mercado de distribuição é super relevante para entregar capilaridade e acesso a diversas áreas do Brasil. Mas a gente vê, inclusive teve um último relatório da OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico, né? Que mostra que o Brasil até investe bem em saúde, 10% do seu PIB. Comparado com os outros países da OECD, é um investimento muito bom, relativamente bom. Mas quando a gente olha para onde está indo esse investimento, ele não está indo para uma cadeia primária, para uma atenção básica, uma atenção primária, que é onde o diagnóstico está. Então a gente sabe que desses 10%, 0,5% vai para o diagnóstico. Então a gente precisa realmente mostrar, e cada vez mais juntos, unidos com a CBDL, mostrar o quanto o diagnóstico é importante, o quanto esse dinheiro que está indo lá só para as emergências, urgências, que é custoso para o nosso país, para o nosso sistema de saúde, tem que direcionar para o laboratório, para o diagnóstico, para que realmente esse dinheiro seja feito de uma forma sustentável, efetiva, entregue valor, não o diagnóstico entregue a doença, mas entregue a saúde do paciente. Então a gente sabe que é isso, esse próprio relatório traz que a proporção de outros países da OECD, a proporção de equipamentos para diagnóstico no Brasil ainda é baixa, apesar de a gente ter essa capilaridade, né? A Wiener tem um bom parque instalado, é líder em bioquímica, aí, como o Flávio comentou na sessão. Mas eu acho que é isso, pincelando um pouco de mercado aqui, Elias, e o quanto isso é importante para que a gente volte e realmente mais avós, mais padrinhos, estejam perto dos seus netos mais tempo, estejam perto dos seus filhos mais tempo. Não tenha dúvida, e fazer isso num país como o Brasil, né, pela extensão territorial, problemas de saneamento básico, enfim, isso realmente, né, agrava ainda mais essa situação. E um país com mais de 210 milhões de habitantes. Você lembrou bem também a doutora Paula Távola, quando ela acompanhou essa associação, né, do Brasil ao Besouro, né? Que ele é grande, né? Você olha e fala, esse bicho não funciona, né? E mesmo assim ele voa, né? Então é mais ou menos, essa foi a comparação que ela fez do Brasil. Agora eu estou vendo muito daquilo que você pensa, dos seus valores, né? Daquilo que você pratica,
com a mentalidade da Winer, porque no próprio site da empresa tem duas frases muito interessantes. Abre aspas, tornando o futuro possível, fecha aspas, e, abre aspas, nosso trabalho, nossa paixão, que cria o futuro, fecha aspas. Então, tem sinergia realmente entre você e a empresa, César. Muita sinergia, Elias. É isso que realmente conecta. É uma empresa familiar aí de quase 70 anos, né? Focada em diagnóstico. É uma empresa que a grande parte dela está em muitos países aí ao longo do globo, mas a grande parte, o foco está em países emergentes e o foco está na América Latina. Então a gente consegue identificar as dores, a gente consegue identificar, ser parceiro do nosso cliente, estar próximo do nosso cliente, seja com serviço, seja com qualidade, equipamentos de qualidade, reagentes de qualidade, com grandes parcerias também com grandes fabricantes do mercado de diagnóstico. Então, assim, voltando para o propósito, isso é o que conecta, isso é o que hoje me levanta muito orgulhoso da cama. Dou um beijo na minha filha Valentina, de 7 anos, tomo café com a minha esposa Márcia, que também é da área da saúde, e é isso que realmente me motiva e vai me motivando com certeza por muitos anos na Winer Lab. Parabéns e parabéns por esse caminho que você também nos mostra aqui em relação à família. E também é muito importante, né? Você falou, né, da Winer Lab, se você pudesse nos apresentar um pouquinho, porque algumas das pessoas que acompanham o programa não são da área, né? Mas gostam de conhecer, né, as histórias empreendedoras, enfim, né? Então apresenta um pouquinho da Winer Lab para nós. Não, lógico, eu vou falar de uma forma até mais genérica. Claro. A Winer Lab, ela é uma líder no segmento de diagnóstico aqui no Brasil, na América Latina. Então ela fabrica reagentes e equipamentos, aqueles reagentes e equipamentos que a gente vai fazer o exame de sangue, seja o exame de sangue básicos que a gente chama de bioquímica, quando você vai no médico e vai coletar algum exame de sangue e você precisa fazer uma glicemia, ver como é que está seu índice de colesterol, né? Então a Winer, ela fabrica esses reagentes e esses equipamentos para que quando você vá ao médico, ele consiga ter uma conduta clínica ali do seu tratamento, do seu acompanhamento. Mas a Winer também não tem só a parte bioquímica, ela tem a parte de imunologia, ou CLIA, né? Que também consegue diagnosticar doenças ou patologias mais vinculadas à imunologia, à parte hormonal, e não para por aí. A Winer também tem a parte muito de VHS, da parte de coagulação, a parte de hematologia, que são todos esses exames que englobam 70% das decisões clínicas. É um número batido, mas a gente sempre gosta de falar quando está em diagnóstico, que até tem grandes expoentes que falam que até mais do que 70%. Até teve uma publicação do Campana recentemente sobre isso. Mas o que a Winer faz realmente isso, é trazer soluções em biologia molecular, em bioquímica, em imunologia, em coagulação, para que você, quando for lá no médico, possa ter um diagnóstico ou um acompanhamento para que você viva melhor e torne o seu futuro possível. É exatamente isso. Maravilha, excelente, né? E até gostaria também que você pudesse nos trazer um pouco dessa tua atuação, né? Como head comercial, você atua diretamente com o cliente final ou por meio dos distribuidores, ambos? É uma ótimo momento e ótima pergunta, Elias. Na Winer Lab, hoje eu lidero, eu sou head comercial toda a parte estrutura comercial da Winer, então a gente tem uma equipe de mais de 30 pessoas, ou cerca de 30 pessoas, seja internamente, então são a nossa equipe comercial interna, que dá todo o suporte aos executivos, aos gestores das contas, né? Os nossos representantes que estão distribuídos por todo o Brasil. Hoje tenho orgulho de falar que a gente tem representantes distribuídos por todo o Brasil. Então a gente tem essa equipe interna que dá esse suporte. A gente tem um gestor também que cuida da parte comercial exclusivamente com os distribuidores, que é muito importante. A gente tem grandes parceiros a longa data aqui que estão com a gente já fazendo essa capilaridade, como a gente comentou, que é extremamente importante para ter mais acesso, para gerar mais oportunidades dentro do Brasil. E também temos, da qual a Winer é um grande expoente, a nossa equipe de licitações, nossa equipe que cuida dos nossos processos licitatórios, dos nossos contratos e acordos entre as nossas parcerias públicas, que nós temos também diversas, e como a gente sabe, como comentei, nós somos líderes aí na parte de bioquímica para
para órgãos públicos, o que nos honra demais. Mas agora realmente a gente tem o orgulho de dizer que a gente está focando não só em órgão público, mas em órgão público, em canal direto e em canal de distribuidor, que a gente chama, né? Que a gente chama de indireto. Então a gente tem uma equipe sensacional, multidisciplinar, com bagagens impressionantes, com valores impressionantes, com propósitos impressionantes que conectam toda essa família. Então estamos todos juntos, muito unidos para esse nova fase com a minha chegada, né? Nova fase, eu digo, não cheguei para realmente virar tudo de ponta cabeça, cheguei para somar junto com o time e todo mundo dando a mão para a gente caminhar junto. Tenho certeza disso e está claro já, né? Essa tua empolgação, essa tua motivação, essa tua transpiração que você traz, sem dúvida alguma, não só para a empresa, mas para todo o time. Dá para ter uma linguagem única para falar com o Brasil? Ou cada área precisa realmente do seu dialeto? Olha, eu fico entre dois pontos aqui, né? Primeiro é o ser humano, né? A gente sabe, e você é um vendedor de livros, né? Ou você é um escritor, né? Por que o best-seller lá nos Estados Unidos ou na Europa é o best-seller aqui? Primeiro porque são humanos, nós somos humanos. O que nos motiva, o que nos direciona, o que nos pega, é a mesma coisa, né? Lógico, existem peculiaridades? Existem culturas diferentes? Com certeza. Mas lá dentro, no nosso cerne, nós somos humanos, né? Então, as decisões, elas se respaldam, né? Muito por alguns gatilhos ou necessidades e de encontrar realmente, trabalhar como uma consultoria de qual é o ganho que o nosso cliente, o nosso parceiro vai ter com aquilo. Mas, então, isso é um lado, tipo, pode ser que seja igual. Mas do outro lado, não. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu propósito, cada um tem algum ponto que gostaria de realmente preencher. Então, por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar que atende do norte ao sul, do centro-oeste, sudeste, nordeste. Acho que eu citei todas as regiões, né? Para não ficar em falha com nenhuma aqui. Para realmente entender as peculiaridades de cada estado, de cada cidade, de cada cliente. Só fazendo um atendimento personalizado, né, direto com o cliente, a gente consegue fornecer, o cliente consegue fornecer uma medicina personalizada, um diagnóstico personalizado também. Não tenha dúvida, sem dúvida, e que essas ferramentas cada vez mais sejam acessíveis à população. Tenho certeza que o trabalho de vocês também visa isso, né? Volume para que, né, realmente fiquem mais acessíveis. Olha, César, quero agradecer demais a tua participação. O diagnóstico por dentro do mercado, né, como eu sempre digo, foi feito para vocês, então usem, abusem, estejam com a gente, né, traga sempre novidades, né? A cadeira está aqui, é só chegar, sentar e contar o que é que anda acontecendo aí com você, com a Vinelab, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, embora já deixou um legado muito, muito importante aqui, muito rico para todos nós. Obrigado. A mensagem final, ela é só de agradecimento e gratidão. Obrigado, Elias, pela oportunidade. Obrigado, Vinelab, pela oportunidade também de estar aqui representando a área comercial e nossa família. Obrigado, CBDL. Obrigado todo mundo aí que, de uma certa forma, também me ajudou a estar aqui hoje conversando com Elias Awad. Obrigado, gente. Muito obrigado, César, e parabéns, né? O teu retorno já está em atividade, já está, né? Já está no jogo, né? Já está com camisa 10 aí em campo, né? Distribuindo bola e tudo mais, orientando. Então, parabéns mesmo pela sua trajetória, parabéns também à Vinelab pela forma como age, como pensa, né? Como faz a saúde, né? Buscando, sem dúvida alguma, o melhor objetivo para todos nós. Então, hoje nós tivemos aqui o César Mazzini, Head Comercial da Vinelab, e você já sabe, inscreva-se no canal, mande suas sugestões de pautas, compartilhe os nossos programas, porque o diagnóstico por dentro do mercado sempre tem você também como objetivo principal. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.